gravando aqui. Está tendo uma obra na minha casa. Eu vi aqui agora. Mas aí o desafio está jogado pra gente gravar episódios assim. Podcast caseiro, vambora. Bora. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. E hoje é um episódio super especial, por quê? Porque é estilo um episódio continuação do que a gente já fez. Quem é nosso fã raiz aqui, quem acompanha a gente aqui desde lá de 2021, que foi quando a gente começou o podcast, a gente tem um episódio lá de trás, que é um queridinho meu, eu acho que também é um queridinho da Ana Luísa, sobre emoções. Eu acho que é pra que servem as emoções, se eu não me engano. Depois dá um VT aqui, vê se eu acertei o nome do episódio, porque são muitos episódios, são mais de 100 episódios, gente, que a gente gravou. E nesse episódio que a gente fala sobre emoções, a gente fala um pouco sobre a função da alegria, da tristeza, da raiva, do medo, da ansiedade, do nojo, da culpa, vergonha, ciúmes e A inveja. gente fala muita coisa, né? É um episódio, assim, de 1 hora, porque a gente fazia episódios mais longos naquela época. Só que falar sobre emoções, gente, é super, super importante. Somos psicólogas, não tem muito o que fazer. Então, a gente resolveu fazer um novo episódio sobre emoções e falar sobre outras emoções. Porque eu acho que essas emoções que eu falei, né, que a gente falou no último episódio, elas são um pouco conhecidas. Mas aí eu queria que a gente aumentasse o nosso repertório de como a gente nomeia emoções, de como a gente nomeia o que a gente tá sentindo. Então, eu trouxe aqui outras emoções pra gente conversar aqui sobre, pra gente aprender a nomear e identificar o que a gente tá sentindo, que isso é muito importante em regulação emocional. Nomeação ajuda a gente a regular as nossas emoções, a meio que diminuir, abaixar o volume delas, porque a gente sabe nomear o que tá acontecendo com a gente. E esse episódio aqui, ele vai usar como base o trabalho da Sabrina Martins Barroso. Ela fez um baralho que se chama Baralho das Emoções, Representação e Psicoeducação para Adultos e Idosos. Eu tenho esse baralho, eu adoro, já usei no meu consultório com adultos, porque eu tenho adulto. A gente vai deixar o link pra se vocês quiserem conhecer esse material aqui embaixo. Então é só pra gente falar pra vocês de onde veio essa referência do que a gente vai falar aqui nesse episódio. E aí, antes da gente entrar de fato nas emoções, né? Só vamos recapitular um pouquinho dentro do que a Ana Tereza tava falando. De por que é tão importante a gente falar sobre isso, gente. Não sei se vocês estavam entendendo quando a Ana Tereza falou da função de cada uma dessas emoções, né? E pode parecer básico, às vezes até pra gente pode parecer óbvio, né? Pra quem tá dentro do meio da psicologia ou quem já fez terapia antes, mas a gente não sabe se é o caso de todo mundo que tá ouvindo, a gente arrisca dizer que não, que é esse conhecimento de que, emoções fazem parte da experiência humana, é normal. E 2, as emoções, elas têm uma função, né? Tudo aquilo que a gente sente, né? Que nosso corpo denuncia pra gente, ou que a gente tá sentindo ali em relação a uma determinada situação, em relação a algum momento da nossa vida, faz parte da nossa experiência humana e essas emoções, elas têm uma função, né? E aí vocês vão entender o que é isso que a gente tá falando sobre função. Tanto as positivas e agradáveis de sentir, quanto as desagradáveis de sentir, né? E, por exemplo, a tristeza, ela pode ser um sinal para você suprir o que você percebe, por exemplo, que tá faltando na sua vida, né? E quando você se permite entrar nessa tristeza, ela te ajuda a perceber isso. A culpa pode te motivar a fazer alguma coisa que é de fato importante para você. A ansiedade pode te dar, por exemplo, um ânimo ou uma energia, digamos assim, para você lidar com um desafio. A raiva também, falando de energia, pode te fornecer uma energia para fazer alguma coisa certa, né, digamos assim, ou a serviço dos seus valores. Ou a raiva também pode te falar, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, quando ultrapassaram seus limites. Então, todas as emoções, elas têm ali uma função, né? E é importante a gente falar sobre isso aqui, gente, porque eu falo isso para todos os clientes que começam a fazer terapia comigo, que é, eu nunca conheci uma pessoa que sentou na minha frente e que viveu num contexto, um contexto familiar, muito menos um contexto cultural, né? Que instigava e que incentivava a pessoa a expressar suas emoções, que ensinava a nomear suas emoções, que tivesse esse espaço aberto, né? Nossa sociedade é uma sociedade que hipervaloriza o racional, que é muito importante, tá, gente? A razão é muito importante. Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Mas a gente vive numa sociedade que hipervaloriza a razão em
em detrimento da emoção. E, bom, a gente sabe, né, eu e a Ana Teresa, nos nossos consultórios, através de estudos científicos, de tudo que engloba esse tema, de que isso não é funcional, gente. Viver só, por exemplo, cristalizado na razão, não é funcional. O nosso corpo precisa sentir, a gente sente essas coisas porque a gente precisa. Então, aqui também é um espaço, o objetivo desse episódio é justamente a gente ir um pouquinho nesse movimento contrário de, beleza, vocês podem e devem usar da razão de vocês, mas pra gente olhar um pouquinho pra esse outro lado que talvez possa estar sendo um pouquinho negligenciado das emoções. Do que vocês estão sentindo? De vocês sabem, às vezes, de confundir. Acha que tá sentindo cansaço, mas é tristeza. Ou acha que tá sentindo tristeza, mas é cansaço. Então a gente vai trazer algumas outras emoções para além dessas do episódio que a Ana Teresa estava falando, para ver se ajuda vocês a pelo menos ter algum tipo de direcionamento do que vocês podem estar sentindo nesse momento da vida de vocês. E, tendo essa clareza do que vocês estão sentindo, provavelmente também já dá um pouquinho mais de clareza do que vocês podem fazer, do que vocês estão precisando nesse momento, né? E aí, com isso, nós vamos para a nossa primeira emoção, né, Ana Teresa? Que é o cansaço, como eu estava falando. Então, qual é o objetivo do cansaço, né? Por que a gente sente cansaço? Normalmente, o nosso corpo, né, faz a gente se sentir cansado exatamente pra gente economizar energia física, mental e psicológica. E algumas vezes ter tempo para significar experiências vividas e sinalizar necessidade de ajuda, porque quando você tá cansado, você não consegue fazer tudo sozinho. Então também é uma forma do nosso corpo falar, vamos dar uma acelerada, e você vai precisar algumas vezes receber ajuda. Então essa emoção tem um pouco desse objetivo, né? E como é que a gente sente ela no corpo? Porque algumas vezes a gente talvez não tá entrando tanto em contato, mas a gente tá sentindo algumas coisas diferentes no nosso corpo que a gente pode começar a identificar a emoção pelo corpo, se a gente tem dificuldade de começar a identificá-la pelo psicológico. Então existe a perda do tônus muscular, os ombros vão ficar mais rebaixados, muitas vezes a gente tá com olheira, porque a gente tá, né, cansado. Os olhos sem brilho, a gente tem alteração do sono, então a gente pode estar dormindo muito ou pode estar dormindo pouco, por isso que a gente fala alteração do sono, mas muita gente tem insônia. Tem alteração no apetite, alteração no funcionamento do intestino, gente. Tem gente que fica sem apetite, tem gente que começa a comer muito porque tá cansado. E é descuido com a aparência também. Você vê que a pessoa tá ali, ela não tá gastando muito tempo nela, porque ela tá cansada. A energia dela vai ser ali selecionada pro que ela quer. E aí, gente, é importante prestar atenção dentro disso que a Ana Teresa tá falando, que a gente tá trazendo aqui, né? Desses sinais, assim. Então, dentro do que a Ana Teresa falou, sobre economizar energia física, mental, né? De sinalizar, por exemplo, a necessidade de pedir ajuda. Então, percebam se nesse momento que vocês estão vivendo, assim, quando o cansaço aparece, ele aparece com essa função justamente de alertar a gente que tem alguma coisa que tá demais, tem alguma sobrecarga acontecendo. Então, se você que tá ouvindo esse podcast tem sentindo um cansaço anormal, entre aspas, não necessariamente normal, na verdade, mas tem sentido algum tipo de cansaço, né, que tá te chamando a atenção, e agora com a nossa explicação vocês estão entendendo que o que vocês estão sentindo pode ser esse cansaço, fica esse sinal de alerta para o que pode estar acontecendo, de vocês prestarem atenção se tem alguma coisa que tá demais, se tá tendo alguma sobrecarga em alguma área da vida de vocês. E esses são, só um parênteses, temas que quando essas emoções aparecem, a gente, enquanto psicólogas, né, vai entrando e trabalhando com os nossos pacientes. Então, por exemplo, perceber se tem alguma coisa, alguma área da vida que tá sobrecarregada, que tá exigindo um pouco mais, e o que a gente pode fazer com isso. E eu achei incrível você falar, Ana Teresa, da necessidade de ajuda, porque também é um tema, né, de muitos pacientes de estarem exauridos. Claro que tem algumas coisas que só a gente pode fazer e lidar nas nossas próprias vidas, mas, gente, às vezes dá pra dividir um pouquinho o peso, assim. Tanto alguma coisa prática mesmo da sua vida que você tem que resolver, de você poder pedir ajuda pra uma pessoa, quanto às vezes tá com uma sobrecarga mental, psicológica e precisar de um ombro, de um colo, né? Então é isso, assim. Ninguém é de ferro. E se você tá muito cansado ou muito cansada, talvez seja a hora também de você dividir um pouquinho dessa sobrecarga e você pedir ajuda dentro desse âmbito aí que só você sabe o que pode estar acontecendo. E normalmente, como as pessoas falam do cansaço sem falar que é cansaço, né? Porque muitas vezes a gente tá falando de uma emoção, mas sem saber que a gente tá sentindo ela. Então, a pessoa pode falar que ela tá sentindo meio fraca, que ela tá cansada, que ela tá com falta de energia pra fazer as coisas, que até coisas que são importantes pra na vida dela. Falta de esperança em relação ao futuro, tá sempre muito negativa, as coisas não vão dar certo, vontade de desistir, vontade de sumir. E uns pensamentos meio mágicos, assim. Eu vou explicar o que é esse pensamento mágico sobre como resolver o problema. Do tipo, eu queria tanto ganhar na loteria. Eu queria tanto que alguém surgisse na minha vida. Ou que alguém aparecesse e resolvesse tudo. Então, assim, esse é o pensamento mágico, assim. De tipo, nossa, eu queria que tudo que eu tô passando agora se resolvesse magicamente. Um pouco de uns pensamentos um pouco fora da realidade, né? Entre muitas aspas, esse fora da realidade. Imaginação!
E bom, então, sobre o cansaço, é mais ou menos isso, se vocês estão percebendo, né? Tanto de vocês quanto de pessoas, esses relatos que a Ana Teresa está trazendo, deem um pouquinho uma atenção. Eu gosto muito de um exercício que é assim, imaginar a emoção ou isso que você está sentindo como se fosse um personagem, assim. O que esse personagem falaria? Então, o que o cansaço de vocês está pedindo e está alertando sobre alguma coisa que vocês estão vivendo. Mas então, vamos para a próxima emoção, que é a confusão. Eu adoro essa emoção. Eu acho essa emoção ótima, porque muitas vezes as pessoas ficam, eu tô confuso, como assim eu? Sim, isso é uma emoção por si só. Estar confuso já é por si só se basta, sabe? Ao mesmo tempo, tô falando que eu adoro, mas é muito desagradável também de sentir, né? Quando você fica na dúvida. Ah, não, é péssimo, péssimo. É, e só um parênteses, assim, a gente ainda vai entrar um pouquinho aqui na explicação da confusão, mas muitas vezes a confusão aparece também nos momentos de você precisar tomar uma decisão, né, gente? E a gente fala aqui também no podcast como que tomar decisão não é tão fácil quanto pode parecer, porque quando a gente toma uma decisão, a gente está se posicionando diante de algo, né? E aí a gente tem que lidar com as consequências disso. Então, às vezes, a confusão até ela acontece justamente quando a gente não tá entendendo ainda direito, por exemplo, uma situação, né? Quando a gente percebe que a gente tá com pistas, digamos assim, ou insuficientes ou contraditórias em relação a uma determinada situação, o que faz difícil a gente interpretar, por exemplo, inclusive se tem alguma ameaça, se tem algum medo. Inclusive, assim, a minha experiência na clínica é que muitas vezes a confusão tá ali de mãos dadas com algum medo também relacionada à situação que essa pessoa tá vivenciando, né? Mas então é isso, assim, a confusão vem nesse lugar das coisas meio embaralhadas mesmo, de uma falta de clareza, mas que muitas vezes, gente, inclusive faz parte do processo pra chegar a uma conclusão, né? Mas que é desagradável, é desagradável. E qual é o objetivo da confusão, né? Porque as nossas emoções, elas têm um objetivo. Elas são mensageiras, eu sempre gosto de falar. E a gente tem que, primeiro, saber qual é o tipo de mensagem que elas estão passando pra gente conseguir entender o que o nosso corpo tá sinalizando pra gente. Então, um dos objetivos da confusão é avaliar riscos e planejar o nosso comportamento. Então, ela tem um quê de estratégia, essa confusão, porque muitas vezes a gente fica paralisado quando a gente tá confuso, mas é importante pra gente se planejar e se organizar e avaliar riscos. E aí, como é que a gente pode sentir no corpo? Eu não sei se eu tô sentindo confusão ou não, como é que o nosso corpo vai sinalizar, então, além do nosso psicológico. A gente vai ter tensão muscular, a gente vai muitas vezes ficar agitado, a gente vai franzir as sobrancelhas, os olhos podem ficar apertados, né, porque a gente franziu as sobrancelhas, pode até ficar um pouco desfocado, assim, você fica um pouco mais distante, lábios contraídos, e aí a gente começa a fazer várias perguntas, um grande número de perguntas, porque a gente tá confuso, a gente tá tentando se situar onde a gente tá. Você pode interromper as pessoas na fala dela, porque você tá ali tão absurdo na sua confusão que você não tá conseguindo ouvir direito as pessoas, e não saber direito o que você tá sentindo, e agir por impulso, e começar a se culpar pelo que tá acontecendo, isso é sinais de confusão. Sentimento, confusão. Emoção, confusão. Então vocês percebem, assim, até na própria fala da Ana Teresa, como que fica uma coisa meio embaralhada, assim. Tô pensando aqui, né? Então, se quem tá ouvindo também tá vivendo alguma coisa, não sabe exatamente o que tá sentindo, mas percebe essa falta de clareza mesmo, assim, uma coisa meio embaralhada, não sei por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Provavelmente você pode estar confuso em relação a alguma situação. E realmente, agora eu tô até lembrando de alguns clientes, é bastante angustiante, né? E detalhe, gente, só uma coisa muito importante de falar é que muitas vezes as emoções elas podem vir juntas, né? Então, pode ter uma que tá mais forte, mas às vezes pode ter, por exemplo, confusão e medo, confusão e angústia, confusão e ansiedade. Então, só pra deixar claro aqui que não necessariamente a gente vai vivenciar só uma emoção diante de uma determinada situação, assim, a gente pode sentir uma ou outra ao mesmo tempo. Mas, falando da confusão, né? Alguns relatos frequentes que a gente pode ouvir de pessoas que estão vivenciando essa emoção de confusão, elas relatando que, por exemplo, os pensamentos estão muito acelerados, ou o contrário, né? Muito lentos, uma sensação de estar perdido, de estar meio sem direção, assim, de não saber o que sentir, não saber como agir. Então, é como se fosse um grande não sei, assim, a confusão, né? E, como eu tava falando, junto disso tem um medo de decidir, um medo de estar errado, um medo de confiar em determinada situação ou confiar até em si mesmo e acabar se arrependendo, né? Então é como se fosse essa sensação também de estar sendo puxado em todas as direções. Como eu falei, né? Isso tá me lembrando muito momentos em que a gente tem que tomar alguma decisão e às vezes ficar ali na confusão, inclusive, evita com que a gente, ou prolonga, né, o processo da gente ter que, de fato, tomar uma decisão e lidar com as consequências. Mas, bom, mais uma vez, a gente sempre fala aqui no podcast que quando a gente escolhe uma coisa, a gente tá sempre ganhando e perdendo
algo ao mesmo tempo, né? Mas a confusão dá uma desacelerada em a gente lidar com os desconfortos depois de decidir, né? Mas também é desagradável. E a próxima emoção que a gente quer trazer pra vocês é decepção, frustração, né? A gente é esse combo, assim, que mais a gente vai focar na decepção, né? Que é uma emoção muito também ligada à tristeza e à raiva. Ela vai acabar surgindo em situações que as consequências, né, da situação que a gente tá vivendo, a gente não antecipou, a gente não planejou e aconteceu de forma negativamente. A gente tá avaliando o resultado de tudo que aconteceu como negativo e a gente não tinha se planejado pra isso, né? Não eram as nossas expectativas diante da situação. Então a gente pode ficar frustrado e decepcionado com o que tá acontecendo. E qual é o objetivo dessa emoção, né, gente? É economizar energia física, mental e psicológica, porque você ficar ali, não, deveria ter sido aquilo, deveria ter sido diferente. Gasta energia, então assim, aceita que dói menos. Infelizmente, a decepção tem um pouco disso. E dá sentido à experiência de perda também, muitas vezes. Porque a decepção pode envolver uma perda, não só uma perda, assim, tão literal, mas eu acho que também uma perda, muitas vezes, da visão que você tem de uma pessoa ou do que você acha de uma situação. Então, é uma perda, muitas vezes, que você tá lidando com a decepção. E, muitas vezes, também serve... O outro objetivo, né, da decepção é sinalizar para as outras pessoas a necessidade de ajuda e consolo. Porque quando a gente fica decepcionado, a gente fica triste também. E a tristeza também tem um pouco disso de a gente também se retrair para pedir ajuda e consolo. Então, quando você tá decepcionado, você precisa, muitas vezes, também ser consolado pelos outros. Exatamente. E pensando também até pela lente mais da frustração, né? Que, assim, me remete muito à raiva mesmo. Muito do trabalho que eu faço com os meus clientes quando aparece a frustração, inclusive a gente trabalha dentro das expectativas, né? Quando você tava falando, né? De surgir diante de situações que as consequências de alguma coisa são interpretadas de uma forma negativa ou diferentes do que a pessoa gostaria ou tinha antecipado, planejado, né? Então percebam isso também, né? Se vocês colocam muita expectativa ou colocam alguma expectativa numa pessoa, numa situação, em vocês mesmos, enfim, e essas expectativas não se cumprem, né? Muito provavelmente a emoção que vem aí é a frustração. E o contrário também, né? Se vocês estão se percebendo muito frustrados, estão frustrados com alguma coisa... Gente, daqui a pouco eu vou falar dos sinais e dos relatos, né? Pra dar mais clareza sobre isso. Mas se vocês estão percebendo que estão sentindo essa emoção, tentem pensar se tem alguma coisa na vida de vocês que vocês tinham colocado alguma expectativa e que essa expectativa não se concretizou. E se isso não tá gerando essa frustração, né? Mas pra dar um pouquinho dessa clareada, alguns dos sinais no corpo são, por exemplo, também tensão muscular, né? Então, o rebaixamento também das sobrancelhas, dos olhos, um olhar fixo, a boca meio que virada pra baixo, assim. Alterações do sono também, tanto pra mais quanto pra menos, como a Ana Teresa estava falando, de dormir demais ou dormir de menos. Alteração no apetite e no funcionamento intestinal. E só esse parênteses também, tá, gente? Eu não sei se vocês já entenderam, mas que tá tudo interligado, né? Então, se a gente tá lidando com alguma coisa emocionalmente falando, o nosso corpo sente também, né? Isso aparece no nosso corpo. Então, não sei se vocês já tinham clareza e noção disso, mas acontece. Então, talvez essa alteração no sono que você tá tendo, ou no seu apetite, ou no seu intestino, não seja algo puramente fisiológico, mas seja alguma coisa também relacionada a alguma emoção que você está vivenciando nesse momento. E aí também, sobre a decepção e frustração, né? Alguns dos relatos que a gente escuta das pessoas descrevendo é, por exemplo, um gelo no peito ou na barriga, uma dor no peito, um peso no peito. Então, olha como o peito aparece bastante. Uma sensação de tomar um tapa na cara. O que é engraçado também, né? Porque eu tava até vendo um vídeo sobre emoções que tem coisas que a gente sente que a gente também tem dificuldade de nomear, né? A gente pode nomear 100 emoções aqui pra vocês, mas tem algumas coisas que ainda assim é difícil da gente nomear exatamente qual é aquela emoção. Então, é isso, né? E a gente vai dando o nosso jeito. Por exemplo, a sensação de tomar um tapa na cara. Junto disso, a antecipação de situações ruins, situações tristes, sensação de ter sido enganado, uma sensação de injustiça. Então, geralmente, esses relatos, eles estão ali andando junto de um sentimento de decepção ou de frustração diante de alguma situação ou de alguma pessoa na vida. E a outra emoção que eu acho que é super importante a gente estar falando aqui hoje, eu falo para as pessoas, tem gente que entende, tem gente que não entende essa emoção, que é o desamparo. O desamparo é uma mistura de medo e tristeza. Olha que delícia nessa mistura. E o desamparo, ele acontece quando uma situação muito ruim fica se repetindo na nossa vida, mesmo quando a gente já tentou de agir de várias maneiras diferentes para tentar parar com essa situação. Seja
fugindo, seja se esquivando, seja tentando negociar com as pessoas, com a situação. A gente já tentou fazer de forma diferente, mas a gente continua preso na mesma situação ruim acontecendo. Por isso que a gente começa a se sentir desprotegido depois de um tempo, porque a gente tá tentando solucionar, a gente não consegue, sem esperança que aquilo ali vai melhorar e sem saber como evitar que aquilo ali se repita e aconteça. E aí a gente se sente desamparado. Isso é muito comum, e eu acho que é um sentimento muito comum vocês também que ouvem a gente de sentirem, porque eu acho que um exemplo excelente que a gente tem aqui no nosso podcast é a quantidade de história que a gente ouve de famílias, muitas vezes, que você tá inserindo uma família no qual as pessoas recorrentemente te machucam e te ferem de várias formas, e que você não consegue sair daquela situação, e você tenta conversar, e você tenta negociar, e a situação não muda, e você vai ficando muito desesperançoso, vai querendo distância, não vai querendo se relacionar. Então, muitas vezes você pode sentir desamparo em relação aos seus relacionamentos. Inclusive, eu tava até falando pra Ana Teresa que eu acho que a gente poderia fazer um episódio todo sobre desamparo, do quanto que ele aparece nos nossos consultórios, né, Ana Teresa? E achei perfeito esse exemplo que você falou, porque geralmente é o exemplo que aparece, né, nas pessoas quando relatam uma experiência de desamparo. Vai muito pra esse lugar da família, desse lugar se sentir meio que sem base, assim, desprotegido. Mas, falando do objetivo, né, do desamparo, também tem esse objetivo de economizar uma energia física, mental e psicológica ali, que acho que também tem a ver com o que a Ana Teresa estava falando, de aceitar, mesmo que com muita dor. Inclusive, só um parênteses aqui. Desamparo é uma emoção que traz consigo bastante dor, assim. Todas aqui que a gente tá falando até então são, no mínimo, desconfortáveis de sentir, né? Mas, assim, os relatos que eu vejo de desamparo é um desespero, uma dor muito grande. Então, embora seja muita dor, a dor vem também de uma aceitação da situação, né? Então, tem essa função de economizar uma energia física, mental e psicológica em relação à situação que gera o desamparo, né? Junto disso, também antecipar, por exemplo, perigos, ameaças, de ficar mais atento para se proteger de danos físicos ou psicológicos. Também tem o objetivo de uma autoproteção, né? De você perceber que você está desamparado e você poder fazer alguma coisa em relação a isso, você poder se amparar, junto de uma sinalização de submissão em alguma situação, né? É meio que deixa eu deixar as coisas quietas, porque isso já tá me causando muito sofrimento, não tô conseguindo mudar, então eu vou me resignar aqui, eu vou ficar de cabeça baixa pra sofrer menos. E quais são alguns sinais do desamparo no corpo que a gente consegue ver, né? Também tensão muscular. O corpo, ele fica encolhido, os ombros, eles ficam mais rebaixados, a cabeça também rebaixada, uma respiração e coração mais acelerados, tem tremor, pode ter um suor excessivo, que não é causado, obviamente, pelo clima, né? O choro. Também tem uma tentativa de se desligar, assim, né? De proteger o corpo com os braços, com as pernas, de se isolar. Então, vocês veem como é até parecido com a própria tristeza, né? A Ana Teresa falou que no desamparo tem uma mistura aí de medo e tristeza. Então, vocês percebem como tem a ver também com isso, assim, dessa coisa do isolamento. É um sentimento bastante difícil e pesado de sentir. E a gente tem até relatos, assim, de pessoas que pedem desculpa compulsivamente, né? Muito frequente, ficar se desculpando pelo que aconteceu. Isso é comum, assim, da gente entender desse desamparo. E aí, como a gente pode identificar como é que as pessoas relatam um pouco sobre o desamparo, né? Que é uma falta de esperança, é uma catastrofização. Quem não está acostumado com esse termo, é um termo também bastante usado na terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai pensar que uma catástrofe vai acontecer. Qual é o pior cenário possível que vai acontecer? Com certeza você tá pensando nele, com certeza ele vai acontecer, com certeza a catástrofe vai acontecer, e aí você tem que se preparar pra ele. Então, isso é catastrofização, você sempre esperar o pior possível das situações. Gente ansiosa faz muito isso. Se você é ansioso, você tá ouvindo, você provavelmente faz isso. Eu tô falando é de você! Então existe também o desejo de sumir, de não conseguir ter muita reação às coisas que acontecem na vida. Algumas vezes vem com uma sensação de impotência, eu não tenho tanto poder sobre a situação. Medo intenso, autoculpabilização. Então você ficar se culpando muito pelas coisas que estão acontecendo, principalmente essas coisas que estão fora do seu controle, mas você tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, então a culpa é sua, né? A racionalização disfuncional sobre os motivos do comportamento. Então você começa a racionalizar em cima do que tá acontecendo, que você não tá conseguindo mudar, de forma irracional, assim. Ah, minha mãe não tá me dando o afeto que eu queria porque eu não sou um bom filho. Não, calma. Assim, a gente como adulta, a gente vendo de fora, a gente sabe que isso não é uma racionalização funcional. Mas quando a gente tá em situação ou tá sentindo com essa emoção muito intensamente, a gente pode acabar ficando disfuncional, distorcendo. E, gente, vamos para a próxima emoção, que
é a primeira emoção não desagradável de sentir que a gente tá trazendo aqui, né? Que é o orgulho, gente. Orgulho, mas orgulho não agora no sentido de orgulho parecido com teimosia, assim, né? De bater o pé no chão ou de, enfim. Mas sim de um orgulho próprio, né? Desse sentimento, dessa emoção que é derivada da alegria e que ela é associada ao reconhecimento das próprias qualidades ou de um desempenho positivo em alguma coisa. Delícia de sentimento de sentir, né? Mas que, inclusive, não sei qual é a experiência de vocês, e eu não sei qual é a sua experiência na clínica, Ana Teresa, e a sua pessoal, na verdade, que é uma emoção, teoricamente, né, agradável de sentir, mas que eu percebo também uma certa dificuldade das pessoas. E aí, gente, isso vai ter a ver com muitas coisas. Pode ter a ver com alguma coisa cultural, com alguma coisa dentro da história de vida dessa pessoa, da autoestima dessa pessoa. Mas que é a dificuldade de algumas pessoas de sentirem orgulho delas mesmas, né? Mas é isso, assim. Um objetivo do orgulho próprio é valorizar as próprias qualidades e conquistas, né? Então é um sinalizador social de sucesso e de valor próprio para um grupo, por exemplo, né? E essa emoção, ela contribui para o aumento da nossa autoestima, da nossa automotivação. Então por isso que é muito importante, gente, assim, na terapia, pode parecer que a gente só foca nas emoções desagradáveis de sentir, né? Como que acho que a gente tava falando aqui até agora. Eu só tô dizendo que a gente pega pesado 24 horas por dia. Mas não, gente, também é muito importante a gente dar essa atenção para essas emoções agradáveis, mas que às vezes as pessoas também não aprenderam a nomear, também não aprenderam a sentir, talvez não se sentem merecedoras disso, né? Não sei. Mas que reconhecer também quando você tá com orgulho de você mesmo, reconhecer quando você conquista alguma coisa, isso tudo também faz parte de um trabalho de terapia para, inclusive, aumentar a sua autoestima, aumentar a sua motivação, né? E aí, como é que a gente vai ver como funciona no corpo esses sinais, né? A cabeça vai ficar erguida, as pessoas vão sorrir, vão ter aqueles olhos brilhantes. Muitas vezes, sabe aquele soquinho no ar? De felicidade, tipo, yeah. Então, isso também pode acontecer. Mãos nos quadris enquanto sorri. Então, a pessoa tá confiante também. Esse orgulho próprio também vai vir junto, talvez, com outra emoção, que é essa confiança. E aí, como as pessoas, muitas vezes, podem acabar falando de orgulho próprio sem falar diretamente que estão se sentindo orgulhosas de si mesmas, né? Tem aquela sensação de vitória, de valeu a pena, o que eu passei aqui tá valendo a pena, de reconhecimento, de alto valor. Você se vê como uma pessoa de valor. Mas também tem gente que fala que se sente um pouco egoísta ou com vergonha por estar orgulhoso de si. Porque eu acho que isso é até comum da gente dar uma puxadinha, né? Porque mulheres têm mais dificuldade de falar socialmente que elas são boas, que elas têm valor próprio, até porque é muito mais confortável pra uma mulher num recorte, assim, um pouquinho mais social, de ela tá num lugar mais vulnerável, mais de vítima, mais de numa fraqueza ali pra ser cuidada. Então, não só mulheres, né, gente, tem esse recorte social, mas muitas vezes a gente tem um pouquinho de vergonha de falar sobre os nossos méritos, do que a gente é bom mesmo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar sobre isso. Principalmente quando a gente olha em volta e a gente vê que os outros não estão tendo as mesmas realizações que a gente. Exatamente. E aí, obviamente, esse é um trabalho ali pra gente fazer em terapia, de onde vem isso, como que isso aparece e de entender, né, que, enfim, separar, né, de que a sua trajetória é a sua trajetória e se ficar também muito preso nesse sentimento de vergonha, por exemplo, de se sentir egoísta, também não é uma forma de se sabotar, né, dentro do seu próprio processo. Mas vamos para a última emoção, que é a tranquilidade, gente. Uma emoção também bastante agradável de sentir, mas que também vejo muitas pessoas com dificuldade de sustentar, assim, se manter, né, nessa emoção. E aí, gente, a tranquilidade, ela é uma sensação fraca, digamos assim, de alegria, mas ali tá parecida com a calma, com a paz, a serenidade, é um bem-estar, assim. E a tranquilidade também representa, inclusive, a ausência temporária, né, de emoções e sensações ruins. Quando a gente fala ruins, é desagradáveis de sentir, né? Então, se nesse momento você também tá vivendo alguma coisa, ou tá num momento que você não está vivenciando alguma emoção ruim, né, desagradável, mais pesada de sentir, talvez você esteja sentindo tranquilo ou tranquila. Eu adorei que a Ana Luísa trouxe que tem gente que não consegue sustentar a tranquilidade. Eu acho engraçado que tem alguns pacientes meus que estão perto, né, de um processo de alta, porque a terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha com alta, e eles alcançam um pouco esse estado, assim, de bem-estar. Normalmente eles estão bem, não tem tantas queixas, e as pessoas ficam meio... Gente, que estranho sentir isso, assim, de onde vem? De onde vem o problema? Porque eu não tô acostumada a não estar em função de ficar correndo, de consertando o problema. Então, é difícil algumas vezes sustentar essa tranquilidade, que é diferente de alegria e felicidade, porque muitas vezes a gente pode ficar num estado de euforia, a tranquilidade é só calma.
E aí, como é que a gente sente no corpo, né? Essa calma que a tranquilidade traz, né? É um relaxamento físico, um relaxamento das expressões faciais também, um sorriso discreto, um rosto relaxado. E não deixa muitos sinais expressivos que precisam ser interpretados, porque você tá vendo que aquela pessoa tá relaxada. E aí, a gente também pode falar de tranquilidade de outras formas também, que é essa sensação de paz, de calma, de contentamento, que eu acho importante de falar, conforto, de ausência de preocupação, de dores, medos e de outros sentimentos que são desagradáveis. É só importante a gente falar, gente, antes de a gente fechar aqui o episódio, que emoções são passageiras, tá, gente? Então, por exemplo, se você tá vivendo num momento de tranquilidade, que bom, e eu espero que você consiga aproveitar esse momento e sustentar estar nesse momento, mas também entendendo que tanto as emoções agradáveis quanto as desagradáveis, elas vêm e elas vão. Claro que às vezes a gente tá passando por uma situação, por exemplo, mais difícil, uma emoção desagradável fica mais presente, faz parte. Mas é só também para trazer essa noção para vocês de que, sei lá, se vocês estão num momento tranquilo da vida de vocês e acontece alguma coisa e vocês não estão mais nessa tranquilidade, isso é normal, isso faz parte. Da mesma forma que se vocês estavam há um tempo atrás passando por algum momento de muito cansaço ou de muita confusão, ou algo nesse sentido, né? E agora vocês estão passando por um momento em que estão sentindo mais a tranquilidade, isso também faz parte. Pensem nesse sentido transitório, tanto da vida, né, quanto das emoções. E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser se tornar um apoiador, receber episódio extra Psicologia Sincera todo mês, além de ter acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo extra que tá lá no Orelo, é só vocês entrarem aqui no link da descrição para se tornarem um apoiador, ajudar esse podcast a se manter aqui. Sem vocês, apoiadores que estão ouvindo, não seríamos nada. E é verdade. Então, quem quiser participar da nossa comunidade lá, é só entrar aqui embaixo no Orelo. E, gente, lembrem sempre, a gente gosta de relembrar vocês que esse podcast não substitui uma terapia. Então, se vocês quiserem procurar acompanhamento psicológico, vocês podem entrar em contato comigo e com a Ana Tereza no meu @psicóloga Ana Luísa Braz e na Ana Tereza. No Ana Tereza Cavalcante, junto com o podcast do Psicologia Sincera, que é o @podcast Psicologia Sincera. Vai estar aqui na descrição também. E com a nossa equipe aqui que produz o podcast, que é o nosso editor de áudio, o Rodrigo Moreno, e o Fernando Picamilho, que é o nosso designer, que vão estar aqui. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, marcar a gente adora quando vocês compartilham, quando a gente compartilha vocês. A gente tá sempre trocando lá no Instagram. E também não esqueçam de classificar esse podcast e esse episódio com 5 estrelinhas, por favor, que ajuda muito na divulgação do podcast. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.